Olá, pessoal! Eu sou a professora Thaís. Vamos para mais uma aula de matemática? Hoje nós vamos falar sobre as frações. Quando a gente encontra frações, é importante a gente saber como ler essas frações para que as pessoas compreendam de que fração a gente está falando. Então vamos ver alguns exemplos aqui. A leitura do numerador de uma fração, o número que está em cima do traço de fração, é feita de forma direta. 1, 2, 3, 5, 8, tá? E a leitura do denominador segue algumas regras. Então, quando o denominador for menor que 10, as frações são lidas da seguinte forma, usando as expressões que representam os números fracionários, que são meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono, tá? Então, por exemplo, a fração que tem o numerador 1 e o denominador 2, eu leio como a fração 1 meio. Vejam que o 1 que está no numerador eu li normalmente e usei a palavra meio para indicar que o denominador era 2. A fração 2 terços representa aquela em que tem o numerador 2 e o denominador 3. Quando o numerador é 3 e o denominador também é 3, a gente lê da mesma maneira. O numerador lê normalmente e o denominador representado pela palavra terços, tá? Vejam que quando a gente tem no numerador o número 1, no denominador a gente não usa o plural. Então vamos ver aqui as outras que estão representadas, a fração 3 quartos, a fração 5 quintos, a fração 2 sextos, a fração 4 sétimos, a fração 6 oitavos e a fração 1 nono. Não é nonos, porque é só 1. 1 nono. E as outras frações? Quando ela tem o denominador maior que 10, a gente vai ler da seguinte maneira. A gente vai ler com o número que está denominador e colocar a palavra avos. Então, por exemplo, com o numerador 1 e o denominador 12, eu leio 1, 12, avos. Com o numerador 10 e o denominador 21, é 10, 21, avos. 4 e 40, 4, 40, avos. Mas tem uma exceção. Se o denominador for 10, 100, 1000, os números que são múltiplos de 10, aí a gente usa as palavras que representam também os números decimais. Décimo, centésimo, milésimo. Então vejam aqui, ó, 1/10, 1/100, 1/1000. Ou se eu tiver mais do que o número no numerador for diferente do 1, eu tenho 3/10, ou 25 centésimos, ou 5 milésimos. Agora a gente pode responder esses exercícios. A fração 1 sobre 100 pode ser lida como 1 centésimo ou como 1 100avos. Qual é a relação entre 1 100avos e 1 centavo de real? O que vocês acham? A palavra centavo vem da palavra 100 avos. Foi uma maneira de representar 100 avos como centavo. Então, o centavo de real, 1 centavo, representa exatamente 1 centésimo do real. O real dividido em 100 partes iguais. Vocês podem escrever isso com as suas palavras ali. A seguir, temos outra atividade. Vamos escrever esses números fracionários, mas da maneira como eles devem ser lidos. Então, vamos representar aqui em cada fração, em vez de representar na forma de números, vamos representar com palavras. Qual fração de cada figura está colorida? Então aqui a primeira figura, está a parte colorida, ela está dividida em duas partes e foi pintada uma. Então a primeira ali, a primeira figura a gente vai escrever 1 meio. Na segunda figura, nós temos ela dividida em 3 partes e 2 delas estão pintadas.
Então, a fração que a gente escreveria seria essa. Mas para escrever por extenso, eu vou escrever 2/3. Na terceira figura, ela também está dividida em 3 partes, mas só uma delas está pintada. Então, a terceira figura é a fração 1/3. Agora aqui nós temos uma figura dividida em 3 partes também e 2 também estão pintadas. Então, a fração que representa a parte pintada também é 2/3. Então, na próxima figura também temos 2/3. A outra figura, ela está dividida em 4 partes iguais, tá? E 2 dessas partes estão pintadas. Então, quando a gente fala de figuras divididas em 4 partes iguais, nós falamos de quartos. Então, são 2/4. E a última aqui desse exercício está dividida em 12 partes iguais e dessas partes 6 estão pintadas. Lembre-se que quando o número é maior que 10, a gente usa a palavra avos. Então, eu tenho como numerador o 6, como denominador o 12, avos, tá? Esse, então, é o primeiro exercício. No segundo exercício, a gente tem que escrever a fração da figura que está sem colorir. Então, a gente tem que contar quanto que não foi colorido, tá? E vamos escrever por extenso novamente. Essa figura aqui está dividida em 8 partes, uma foi pintada, então 7 não foram pintadas. Então, a resposta ali são 7/8. Porque a parte que não foi pintada são 7 pedacinhos da figura que foi dividida em 8 partes. Nossa, esse 8/8 aqui tá muito feio. Oitavos. A outra figura, ela está dividida em quantas partes? Também está dividida em 8 partes e as partes que não estão pintadas são 4. Então, é 4/8. 4/8. A próxima figura está dividida em 3 partes e a que não foi pintada é uma. Então, é 1/3. 1/3. E não esqueçam que a gente está considerando apenas a parte que não foi pintada. Nessa quarta figura aqui também está dividida em 8 partes e a parte que não está pintada também corresponde a 4 dessas partes. Então também é 4/8. 4/8. 4/8. A quinta figura, ela está dividida em 8 partes, uma está pintada e 7 não. Então, é 7/8 a resposta que a gente vai colocar. 7/8. E a última figura, ela está dividida em 4 partes e 3 delas não foram pintadas. Então, a parte que não foi pintada corresponde a 3/4. Assim, a gente registrou por meio de palavras a leitura das frações. Até a próxima aula.